Sejam todos muito bem-vindos, esse é o nosso AF8 Talks, um podcast em parceria com o Portal A Crítica. Podcast para a gente falar de negócios, empreendedorismo, vida pessoal, curiosidades, insights. E hoje eu tenho a satisfação de receber meu querido amigo Paulo de Carli Filho. Paulinho, seja muito bem-vindo. Obrigado, foi um prazer receber o convite, participar desse teu novo projeto, né? E eu sou muito fã dos podcasts, né? Dessas conversas, porque é uma chance de a gente mostrar um pouco sobre a nossa história, mostrar um pouco, inspirar pessoas, né, com as nossas experiências. Muito feliz em estar participando aqui da F8. A alegria é toda nossa, Paulinho. Mas antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, eu queria lembrar você de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal. Estamos rumo aos 100 mil inscritos no canal do Portal A Crítica. Então, não esqueça, curta o nosso vídeo e se inscreva no canal. Paulinho, você é manauara? Daqui de Manaus? Na verdade, de coração, né? Nasci em Brasília, mas já estou em Manaus há 22 anos. Legal, né? Morando de vez. Legal. E já conhecia Manaus, a família está desde os anos 70 em Manaus. Bacana. E como é que foi que você começou no empreendedorismo? Imagino que você não começou com a Just Motors do tamanho que ela está hoje, né? É verdade. Na verdade, desde pequeno, eu sempre gostei de vender. Legal. Então, assim, lembro muito bem quando eu ganhava uma bicicleta, aí aquela história dos amigos andando, aí quebravam uma peça da bicicleta, eu ia, corria, comprava a peça, vendia um pouco mais caro. Então, assim, eu sempre tive esse lado de querer ter o meu dinheiro, né? Legal. E empresa mesmo, na verdade, a primeira empresa que eu tive foi com 16 para 17 anos, logo que eu tinha voltado dos Estados Unidos. E eu abri uma empresa de eventos, em que nós fazíamos festas em Brasília com a temática de automobilismo, que eu já pilotava kart, né? E eu gostava muito, estava no auge ali dos anos 90, na Fórmula 1, nós tínhamos perdido o Senna em 94, Schumacher voando, né? E aí, então a gente fazia festas em boates com a temática de automobilismo. Legal. Então, assim, imagino que de tudo eu já passei, já tive experiência, né? Seja no comércio, seja em serviço. Bacana. E depois, quando eu vim para Manaus, eu vi tocar uma corretora de seguros. Cheguei a ficar 1 ano e meio tocando na corretora de seguros, que a matriz era em Brasília, que era a Protege Seguros. Só que eu nunca me identifiquei com aquele negócio dos seguros, talvez pela imaturidade, né? Eu gostava sempre daquela coisa, eu tenho um copo, paguei R$1, vendo a 2, né? E depois fui tendo outras experiências, né? Passei um período no Porto de Manaus, fui funcionário lá, cheguei a ficar como gerente do departamento pessoal, passei para a área comercial e logo, acho que foi no 2014, cheguei a ter uma loja de granitos. Depois, em 2016, 2017, eu tive uma olaria de tijolos, né? Uma produção de tijolos em Iranduba. Ou seja, eu vim ali em vários segmentos, várias frentes, né? Exatamente. E sempre apanhando, aprendendo. É o que eu falo, o empresário ele tem que, num determinado momento, passar por uma dificuldade. Eu diria assim, para aprender, você tem que quebrar. Né? Não tem como... O dia a dia, você não vai aprender isso na faculdade, né? E hoje eu vejo a importância de uma faculdade. Mas na época que eu comecei a empreender, eu ficava falando assim, eu fiz administração de empresa, e eu olhava para o professor, né? O professor dando toda a parte teórica, eu uma vez ali, meio rebelde, perguntei, professor, qual é a empresa que você administra? Não, eu não administro empresa. Qual é a tua experiência, então, para não estar me ensinando? É verdade. Como é que você vai falar de algo que você não vive na prática? Você ter a teoria totalmente diferente da vivência, né? E aí, como é que funciona mesmo? Né? Mas depois, com a maturidade, você vê o quanto a teoria é importante. Sim. Entendeu? Se complementam, né? Se complementa. É claro que hoje a gente tem um nível de empresários, talvez com conhecimento acadêmico muito pequeno, mas ele já tem aquele feeling para o negócio, para o comércio, né? Você vê empresas de sucesso, né? E é uma frase que eu até, de um dos fundadores do Alibaba, em que ele fala, eu não tenho que ser o mais inteligente. Preciso eu contrato os pessoas mais inteligentes que eu. É verdade. Entendeu? Então, se você sabe reconhecer um bom profissional,
Se você tem esse feeling de entender, cara, aquela pessoa como vendedor é boa, é o suficiente para você ter uma empresa de sucesso. Legal. Claro, com uma gestão equalizada, equilibrada, né? Ou seja, ser um gestor de talentos, de fato, né, Paulo? Você realmente ter pessoas boas ali no seu time. Feeling, né? Você aprender a escutar as pessoas. Nem Isso é muito sempre o que importante. você está vendo é a sua verdade, é aquilo. Né? Às vezes você acorda e fala, cara, eu tive uma grande ideia. E você só olha o lado positivo dessa ideia. Então, você dividir e escutar as pessoas que estão por fora da sua ideia, do seu sonho, vai falar, ó, mas como é que vai ser o imposto? Como é que você vai emitir nota? Ou como você vai fazer isso? Aí você parou, opa, não é tão simples um sonho, não é tão simples fazer acontecer. Né? Então, eu digo que a maior importância é você saber escutar também. E foi uma dificuldade que eu tive. Talvez todas as experiências que eu tive no comércio, nas empresas, aquela coisa do jovem, a gente é super-homem, a gente pode acelerar um carro que a gente não vai bater, ninguém me toca. A gente vai aprendendo com a maturidade e fala que, opa, não é bem assim. Sim. Né? A gente pode morrer sim, se a gente não ter responsabilidade, você pode botar tudo a perder. Então, apesar de eu ter casado muito novo, ter tido filho muito novo, ou seja, com 19, 20 anos, eu estava casado, que foi uma escolha minha. Então, assim, eu me sentia muito mais maduro do que os garotos da minha idade, né? Porque eu já queria vencer, eu já queria ter algo, enquanto o pessoal da minha idade estavam na fase de curtição, de bebida, né? Então, assim, talvez se eu tivesse esse período ali dos 18 aos 20 e poucos anos, essa questão de curtir a minha fase daquela idade, talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei e não tivesse tido as experiências que eu tive, seja negativo ou positivo, por falta de conhecimento ou coisa igual. Perfeito. Paulinho, tem uma coisa que você falou e que eu achei em comum com os nossos entrevistados anteriores. Eu conversei com o Dedé, da Cachaçaria, conversei com o Wander, do Yara Resort, e eles falaram sobre o aprendizado quando se quebra um negócio. Né? O Dedé, por exemplo, fechou 2 lojas na pandemia, a unidade de Fortaleza e a unidade de Belo Horizonte. O Wander contou sobre outros negócios que eles fecharam. Qual que foi o teu maior aprendizado com os negócios que você quebrou? Eu diria que a gestão. Quando você vê a entrada de dinheiro ali, você acha que aquela entrada ela é para sempre. Então você recebia X aqui, eu vou gastar esse X. Você não olhava para o amanhã. A falta de planejamento, a falta de gestão é um dos principais motivos. Você tem, claro, outros pontos. Você tem a questão do mercado, você tem a questão eu diria, o mercado, a baixa desse mercado, a queda desse mercado pode te prejudicar, a baixa de consumo daquele teu produto. Mas se você tem gestão, você tem aquela história que nossos pais sempre nos ensinaram. Se ganha 100, guarda 50. Até você entender que isso faz sentido, às vezes é tarde demais. Então, as pessoas, além delas terem gestão, elas terem programação, preverem que isso não é 1000 maravilhas hoje, amanhã pode não ser. Você tem que estar previsto, você sempre tem que olhar com pessimismo e fazer as suas projeções com otimismo. Perfeito. Mas esse equilíbrio ele tem que existir. Ele tem que existir. Ou seja, hoje eu ganhei 100 mil, não quer dizer que amanhã eu vou ganhar. E você tem que estar preparado para isso. Se eu não ganhar os 100 mil, eu tenho dinheiro para pagar a conta de amanhã? Né? Então, essa análise, isso você vai aprendendo, quebrando, você vai aprender, cara, gastei demais, por que eu fiz isso? Comprei uma coisa desnecessária, por que eu contratei, a minha empresa roda com 10 funcionários, por que eu fui com 20? Você só vai conseguir aprender isso vivendo, né? Com a experiência. Quando eu falo isso, é quando você não tem uma estrutura profissional, até porque você não abre uma empresa pequena com CEO. Você não vai contratar um CEO, um gerente lá de São Paulo ou de Manaus, um cara bambambam naquele mercado, porque você está começando. Sim. Ou seja, você é o CEO, você é a secretária, você é o próprio copeiro, você faz tudo. É o início do teu negócio. E você tem que ir crescendo e falar, cara, cabe eu contratar uma funcionária? Beleza. Aí eu vou contratar uma copeira. Porque, poxa, toda vez eu tenho que sair da minha sala, mas aí ela vai ser importante nesse momento para o crescimento do processo, ou é melhor você contratar um motorista?
Então, essas coisas você vai colocando na balança. Você tem que ver isso, você tem que avaliar isso, né? O tamanho da importância e aonde você quer chegar, como você vai chegar e de quem você precisa para chegar. Perfeito. Muito bom, Paulinho. Eu acho que fica um insight aí, né, para quem está assistindo, que gestão, de fato, é fundamental em qualquer negócio. Independente de qual seja o segmento, se você tiver gestão, certamente o seu negócio, a tendência, né, é que, de fato, ela alcance o sucesso. E o crescimento, além da gestão, quando a gente fala de gestão, quando você tem uma entrada, né, ou seja, uma entrada de dinheiro, seja venda, seja de serviço, tudo. Ou seja, você tem algo a gerir. Né? Se você não tem entrada, você não tem como gerir. Sim. Só que hoje, por causa da internet, por causa da tecnologia que está, hoje o empresário tem que pensar no segundo ponto. É você estar atualizado. Então, eu sou uma pessoa que pesquiso muito. Perfeito. Seja quando eu estou viajando, seja de férias, alguma coisa, eu sempre estou... eu quero visitar tal loja que eu vi que tem aqui. Eu estou sempre muito no celular. Né? Enquanto muitas pessoas usam o Instagram como uma forma pessoal de estar acompanhando a vida de um amigo, curtindo. E se pega o meu Instagram, ele tá carro, vinho, imobiliária, novos negócios, novas oportunidades. Quer dizer, eu tenho que estar me alimentando, porque se você está se alimentando de informações novas, você vai conseguir pensar e adotar na sua empresa coisas novas. Hoje é a empresa que não se atualiza. Hoje, a empresa que não busca conhecimento, eu falo o seu gestor, a empresa que não busca ideias para estar mudando, ela vai ficar para trás. Perfeito. Ela tem que estar sempre entrando aonde a onda está. Ou seja, você tem que estar surfando naquela onda. Sim. Entendeu? Encontrando oportunidades, né? Encontrando sempre oportunidades. Legal, bacana. Isso é fundamental, de fato. Acredito que qualquer negócio que tenha um olhar de gestão, um olhar tecnológico. Hoje a tecnologia você não tem como deixar de utilizar em qualquer negócio que seja. Né? Então, se você realmente tiver uma visão muito mais ampliada no negócio, certamente a probabilidade do seu sucesso é muito maior. Com certeza. Né? Paulinho, eu queria te perguntar uma outra coisa. Tu és piloto de automobilismo, né? Como é que você iniciou isso? Foi por hobby ou você já teve aquele sentimento, não, eu quero me tornar profissional, eu quero me tornar um piloto realmente profissional? Eu tive a influência, na verdade, né? Engraçado, tudo que a gente segue, seja lado profissional ou até mesmo no lado do esporte, normalmente, né, você tem a influência, seja de uma pessoa muito próxima ou dentro da própria família. O meu pai foi piloto, né? Apesar dele ter tido aqui uma carreira política, empresarial, poucas pessoas sabem que ele foi piloto profissional. Ele correu nos Estados Unidos, ele correu em Brasília, correu nos Estados Unidos, chegou a se dedicar profissionalmente ao automobilismo. Legal. Passando por grandes categorias conhecidas internacionalmente, uma delas a NASCAR, que é a maior corrida de Stock Car, e foi um dos pilotos. Eu acompanhava demais. Ele foi um dos primeiros pilotos brasileiros a ter a superlicença para correr de NASCAR. Então eu vi aquilo. Então, assim, eu tive o contato com kart, eu tinha 9 anos, isso em 88. 8 anos. Eu estava nascendo em 88. Em 88 eu estava entrando num kart que eu ganhei de presente de aniversário. Lembro muito bem, eu acho que o meu aniversário foi tipo numa sexta, ganhei o kart, no sábado eu fui treinar. Aí treinei, cara, me amarrei naquilo. Aí meu pai, eu lembro que a gente passou o dia todo. No domingo, o meu pai e minha mãe foi também. Na terceira curva eu capotei. Capotei feio, caramba, assim, fui parar dentro de um pneu. E no outro dia a minha mãe não deixou mais pisar no kart. Sai, isso não é para você. Em 97, retorno dos Estados Unidos, que eu tinha ido morar com meu pai, que ele estava morando lá, né, acompanhar a carreira dele. Em 97 eu volto e falo, cara, eu vou andar de kart. Já tenho aqui 16 anos, 17 anos, e eu vou andar, quero andar, eu gosto disso. E fui para uma equipe conhecida nacionalmente. Na minha época corria o Nelsinho Piquet, todos eram de Brasília, né? O Nelsinho Piquet, o filho do Roberto Pupo Moreno, que era o ex-piloto de Fórmula 1, o filho dele corria com a gente. Legal. Na época tinha a empresa da VASP, a família Canhedo, esqueci o nome dele, que era da minha categoria, inclusive. E aí veio o segundo desafio. Ou seja, estava ali correndo, nunca fui um piloto de, caramba, uma grande revelação, mas sempre fui um piloto bom, competitivo, né?
Até quando você faz com amor, você faz Sim. direito, né? Você faz com qualidade. E aí veio o segundo. Quando eu entrei, meu pai, não, vou te patrocinar, é um esporte caro. Se patrocinou 6 meses, meu pai, olha, não dá mais, é muito caro, vai atrás de patrocínio. Aí começa o desafio do patrocínio. Que, inclusive, isso eu acredito que seja uma das maiores dificuldades, né, de quem corre hoje, né, Paulinho? Com certeza. E ali eu passei mais um ano, fiquei 1 ano e meio correndo e tive que abandonar por falta de patrocínio, né? E assim, é uma frustração muito grande quando a gente deixa de fazer algo que foge do seu poder. E com 17 anos ali, naquela época, os pilotos de Fórmula 1 não iam tão jovens. Você tinha ainda muito mais categorias para passar até chegar na Fórmula 1. Então, agora hoje não, você já vê pilotos com 16 a 17 anos, já é piloto de teste da Fórmula 1. Né? Então, e ali foi um sonho que acabou. Quando eu cheguei em Manaus, em 2001, quando foi em 2007, eu estava passando ali, não existia a Avenida do Samba. Ali do lado do Sambódromo. E alguém comentou, tem uma pista de kart na Vila Olímpica, eu fui lá. E estavam começando a treinarem com o atual motor que anda hoje, que é um motor tipo rabeta, que chamam de F4, só que preparado para kart e tudo. E aí eu olhei ali e fiquei, cara, vou voltar a andar. Pô, eu trabalho, tenho meu dinheiro, não vou depender de patrocinador. No dia que eu não tiver dinheiro, não corro, no dia que tiver, eu corro. E lembro muito bem, um final de semana depois, eu conheci uma pessoa que me emprestou um kart, corri, e ali eu voltei para o kart e fiquei 4 anos. Legal. Nesses 4 anos, conquistei 2 vice-campeonatos, conquistei um 3º lugar no campeonato, fui campeão de 2 Copas que aconteceram. Quando foi em 2012, por questão profissional, eu parei de andar de kart. E meio que o kart aqui também foi uma época que foi diminuindo tudo e fui seguir cuidar mais do lado profissional. Sim. Quando foi agora em 2020, os meus filhos, inclusive um está aqui, né? Mas os meus 3 filhos falaram, vamos, pai, queria andar de kart, vamos andar de kart, vamos andar de kart. Falei, tá bom, vamos andar de kart. Montamos uma equipe, e assim como surgiu a empresa, o CNPJ, a Just Motor Racing. Legal. E começamos a andar. E foi uma surpresa, porque aquela história, filho de peixinho, peixinho né? Meus 3 filhos andaram bem. O meu filho do meio, o Paulo Neto, já no seu primeiro ano, já foi campeão na categoria dele. Legal. O meu filho mais velho foi o 3º. O meu filho caçula foi o 4º campeonato de 12 pilotos. Ou seja, caramba, eles têm o mesmo dom e pegaram o gosto disso. E começou ali desses 2 anos para cá, a gente frequentando kart. Paulinho, tu teve 6 meses de patrocínio, e eles, como é que foi? É patrocinador. Eles têm patrocinador até hoje. Né? Se bem que hoje o mais velho tem os seus negócios, ele mesmo se banca, é muito legal. E até uma forma dele incentivar os irmãos, para que depender do pai? Vamos trabalhar, ganhar nosso dinheiro e a gente gasta como quer. Bacana. E quando foi ano passado, eu fui convidado, inclusive a Crítica cobriu isso e todas as outras mídias, para participar de uma corrida que é uma das corridas mais famosas do Brasil, que se chama 500 quilômetros de Interlagos. Uma equipe tinha entrado em contato comigo, perguntando se eu queria participar. Né? Aí já é uma corrida de carro mesmo, de corrida, né? Uma estrutura profissional muito grande. Sim. Aí, na verdade, aquilo para mim foi um desafio. Falei, cara, eu nunca andei no carro de corrida. Né? Eu já tinha feito um teste em turismo, mas não uma corrida, uma coisa que se larga com 50 e poucos carros, 6 horas de corrida. Caramba. Então ali foi um desafio de vida. Eu falei, cara, eu vou. Eu lembro que a minha esposa, cara, mas você já está com 40 anos. Eu falei, eu vou, é um desafio. E digo mais, inclusive tem uma matéria na Crítica que qual é a minha expectativa? Eu falei, minha expectativa, eu vou trazer um pódio para o Amazonas. Olha que legal. E trouxemos um pódio. Ou seja, entrei no hall de pilotos, foi a primeira vez que uma equipe amazonense, pilotos amazonenses, eu me considero amazonense, não é porque eu nasci numa outra cidade, mas eu vivo em Manaus, meus filhos nasceram em Manaus, meus negócios é em Manaus, então eu sou amazonense. Legal. E falo no dia da entrevista que a gente deu para a ESPN, Band Esporte, né, que assim, meio que as pessoas olham para a gente, cara, como assim? Vocês são lá de Manaus, Floresta Amazônica, não tem autódromo, vieram para cá e ganharam? Como assim? Só que as pessoas... Qual é o segredo? Qual é o segredo, né? Mas assim,
Vamos falar que nós temos um segredo, sim. A gente teve o Antônio Pizonha, que foi para a Fórmula 1. Verdade. Nós tivemos tantos outros pilotos que chegaram em grandes categorias. E poucas pessoas sabem. É verdade. Né? Então, ganhamos. Aí foi quando eu falei, cara, vou abrir a Just Motor Race. Agradecer até aqui a empresa Atem, que foi uma empresa que abraçou, uma empresa 100% amazonense. Legal, isso é muito importante. Abraçou a nossa empresa, fez uma parceria que segue até hoje como patrocinadores. E quando eu abri a empresa, eu falei, agora eu vou profissionalizar. Ou seja, eu entendo que tudo a gente tem que profissionalizar. Ele não é mais um hobby, o automobilismo, para mim. Eu já trato como uma empresa, como um negócio. Legal. Então, adquirimos um carro de corrida, nós temos uma equipe em São Paulo, adquirimos um carro de corrida, participamos agora das 1000 milhas de São Paulo, que já é a segunda maior corrida de longa duração do Brasil, e desde os anos 58, 60. Já com o novo carro, chegamos a fazer a pole position na nossa categoria, ou seja, eram 62 carros. Nosso carro não era da nossa categoria, são categorias por potência. Nós largamos na geral em 11º e largamos na pole da categoria com mais de 1 segundo de diferença do segundo. Olha que ou massa, seja, estava mais rápido que muitos carros mais rápidos que a gente e muito mais rápido do que o próprio carro da categoria. Mas por problemas mecânicos na largada, a gente teve que abandonar. Então, e nisso a Just Motor Race veio crescendo. Chegamos a ter ano passado mais de 10 pilotos de arrancada em categoria Import. Nós temos hoje a nossa equipe de kart, ela é composta por 6 pilotos, 8 pilotos, 7 pilotos, nas duas categorias. Participamos de arrancada, ou seja, nós somos a maior equipe do Norte nessa área de automobilismo. Legal. Então, assim, o retorno de marketing é muito grande. Graças a Deus, hoje já tem empresas que já nos procuram. A gente sempre tenta buscar empresas que a gente possa montar uma parceria longa, né? Porque é um projeto que você tem que olhar a longo prazo. Exatamente. Né? Não é um projeto imediato. E, inclusive, botar aqui empresas que queiram participar. Patrocinar, estamos lá, patrocinar a equipe. Você que é empresário aí, ó, que tem o interesse de entrar nesse ramo automobilístico, e que uma coisa que é muito importante, Paulinho, quem faz automobilismo e quem participa, quem assiste, são apaixonados de fato. Não são curiosos apenas, são pessoas que realmente têm paixão e reconhecem as empresas patrocinadas e consomem. Existe um estudo de mercado disso. Como você falou, quem gosta de automobilista é apaixonado. Você pode pegar um telespectador apaixonado por automobilismo se ele não já adquiriu algum produto de um dos patrocinadores. Certamente, com certeza. Então, fica o recado. E uma outra coisa, Paulinho, que dentro dessa tua fala eu achei muito interessante. Certamente nós teríamos muitos outros pilotos se nós tivéssemos, talvez, estrutura de patrocínio para que essas pessoas, esses pilotos, pudessem realmente ter o mínimo de subsídio para manter uma corrida, né? Para estar ali em atividade. Se nós formos fazer um comparativo, por exemplo, nós temos vários lutadores no UFC que são amazonenses. Os maiores lutadores de jiu-jitsu saíram aqui de Manaus. Então, assim, a gente vê que, de fato, nós somos um povo talentoso. Sim, né? Atletas olímpicos, nós já temos atletas olímpicos. Então, assim, é de fato importante para você que é empresário, que olha para essa causa do esporte, que certamente faz a diferença na vida de muita gente, que você possa olhar com mais carinho e falar assim, pô, eu vou realmente tirar um pouco aqui da minha empresa e apostar nesses garotos que estão aí. Né? E isso, pela minha experiência de falta de patrocínio lá atrás, quando a empresa chegou no tamanho que ela chegou, foi uma coisa que eu fiz. De pegar e falar assim, eu vou ser patrocinador. Legal. Não importa se eu estava me patrocinando um filho, ou uma pessoa de fora, como a equipe de arrancada. Entendeu? Então, assim, eu falei, a empresa vai e há retorno. Legal. E há retorno. Então, assim, se as empresas amazonenses começarem a enxergar o automobilismo, o esporte, pegarmos pilotos de base, nós poderemos, sim, ter lá na frente um piloto de Fórmula 1. Legal. Eu queria só abrir esse parêntese, que foi uma coisa muito interessante. Eu vi um podcast do Rubinho Barrichello. A família do Barrichello, ela não era uma família rica.
né? Falo no início de carreira do Barrichello. Uhum. E como é que ele fez a ter a sociedade, o patrocínio da Arisco? O pai do Barrichello chegou e propôs o seguinte para Arisco na época. O Barrichello estava andando de kart ainda na base e falou: olha, leva e patrocina meu filho e paga todos os custos até ele chegar à Fórmula 1, que 25% da carreira do Barrichello, ou seja, do que ele vir ser, é da Arisco. Arisco pegou, bancou, chegou na Fórmula 1 e foi cumprido o acordo. Legal. E os 25% de quando o Barrichello chegou no auge, ele começou a colher os frutos, o dono da Arisco, que já parece que não existia mais Arisco, posso estar falando nessa informação, mas todos os 25% que ele começou a ter de retorno, ele doou. E ficava doando às instituições de caridade. Olha que massa isso. Olha que legal. Muito legal. Então, assim, é um apelo que eu faço aos empresários. Vamos olhar para o esporte. É um futuro. Não olhe o esporte, não patrocine pensando como uma despesa, mas como um investimento. Perfeito. Né? Até onde a pessoa que você escolher patrocinar pode levar a sua marca. Né? É claro, você tem públicos e nichos e nichos. Né? Uhum. Como eu falo da Atem. A Atem está no meio dos automóveis, que ela tem a refinaria e ela está abastecendo carros. Né? Perfeito. Então tem tudo a ver. Mas quantas outras empresas, uma empresa de alimentação, um empresário que está querendo expandir o seu negócio para um outro estado, ou seja, você é patrocinar um piloto que está correndo nacionalmente, é uma forma de você estar botando no consciente das pessoas, na consciência das pessoas, aquela marca, né? Uhum. Vai chegar um determinado momento, cara, eu já ouvi falar, aquele piloto lá correu com a marca, um exemplo aqui, o Dedé, e o Dedé abriu um restaurante em São Paulo, ou seja, já começa a vir um retorno daquele investimento de patrocínio. Certamente, perfeito, entendeu? Perfeito, Paulinho. Assunto muito legal aqui. Não tenho dúvidas que os empresários que estão assistindo vão olhar com mais carinho. Paulinho, como é que foi para tu entrar no ramo de venda de veículos? Né? Isso já é algo que certamente está muito ligado com a tua história no automobilismo. Mas foi algo que você programou ou não? Veio meio que por acaso ali para ti? Aí quando eu falo da família por parte de mãe, o meu avô por parte de mãe, ele nos anos 60, 70, ele foi vendedor da fábrica da Ford. Legal. E até hoje existe dentro da fábrica da Ford uma homenagem a ele, que ele foi o maior vendedor do Brasil da Ford. Olha isso, que massa, cara. Inclusive eu tenho uma caneta Montblanc que ele ganhou do presidente da Ford Mundial como homenagem, e antes dele falecer, ele pediu para minha avó, antes dele ficar numa situação, né, de internação, ele pediu para minha avó que aquela caneta fosse dada de presente para mim. Olha que massa. Que então, legal, assim, como eu falo, tudo num determinado momento existe uma influência de uma pessoa muito próxima. Uhum. E aí a história dele, assim, para encurtar, ele saiu da Ford, abriu nos anos 80 um consórcio, foi o primeiro consórcio do Brasil a vender cartas de crédito para carros importados, chegou a ser o segundo maior consórcio do Brasil nos anos 90, trouxe a Hyundai e a Daihatsu para o Brasil nos anos de 93, 94, ele foi o primeiro a começar a acreditar nas marcas coreanas, japonesas, né? A coreana eu falo que seria a Hyundai e a Daihatsu. Ele acreditou. Em 94, na Feira de Automóveis de São Paulo, ele apresentou a Hyundai e a Daihatsu para o Brasil, que chamava Ferraz Imports na época. O nome do consórcio era Ferraz Consórcio, depois a Ferraz Imports. Ele teve a visão, mas entrou na época errada. Ou seja, em 96 ele se desfaz das operações dos carros da Hyundai e da Daihatsu e vem um outro grupo que adquire e virou o que virou aí a Hyundai hoje no mercado. Quando foi em 2012, quando eu parei de kart, eu tinha 3, 4 carros e conheci uma pessoa que tinha mais 3, 4 carros. E ele chegou, cara, vamos alugar um ponto, porque como a gente tem 3, 4 carros ali, é uma chance de nós abrirmos uma loja de carro e comprar os carros que nós queremos com preço bom. A ideia da loja começou assim em 2012. Legal. Que chamava Só Veículos. E se ficou ali 2 anos aberto, 1 ano e meio aberto, foi fechada por problemas com sócio. E ali eu tive uma decepção muito grande.
E aí, nessa decepção, eu tinha me prometi que nunca mais entraria no ramo de carro. Que realmente, e eu falo com todas as letras, o ramo de carro, não só aqui em qualquer lugar do Brasil, você tem mais pessoas mal intencionadas do que bom intencionadas. E eu falava, cara, eu não preciso disso. Eu tenho meus outros negócios. Aqui estava um hobby ter a loja de carro. Passado as dificuldades, ou seja, experiências negativas, negócio, fechando, cara, não deu certo, tudo. Quando foi em 2018, o Matheus, meu filho mais velho, ele estava abrindo uma lojinha no Instagram de vender pulseiras. Já estava com esse DNA de empreender, né? E em uma reunião familiar, estavam meus filhos, minha esposa, ele vira, pai, você gosta de carro, você gosta de automobilismo, do esporte, por que o senhor não abre uma loja de carro? Eu falei, primeiro, que hoje eu não teria condições de investir numa loja em comprar estoque, é muito caro, Matheus. E segundo, eu prometi que nunca mais abriria com alguém pela decepção que eu tive no passado. Mas, se você vir trabalhar comigo, a gente mete a cara. Essa pergunta que você fez para ele, Paulinho, foi uma espécie de um desafio de deixa eu ver se ele está pronto mesmo para esse negócio ou se foi algo que você colocou como uma condição de fato? Foram as duas coisas. Porque a gente prepara os nossos filhos para ser o nosso braço direito. Então, assim, você quer abrir um negócio? Então você vai ver como é abrir um negócio. 2, eu vou ter meu filho do lado. É meu filho, é uma pessoa de confiança, é meu braço. Então eu entendi ali, meu filho não vai me enganar, ele vai crescer ali. E aí começou. Aí eu tenho um amigão meu. Chegou, eu falei, cara, eu queria abrir um negócio. Rapaz, eu não tenho dinheiro não. Então bora meter a cara, bora. Lembro muito bem, nós tínhamos 120 mil reais que a gente saiu pegando ali. Eu tinha um carro, o Matheus, meu filho, tinha um carro que ele tinha ganhado porque ele tinha passado a faculdade. Na época a gente deu um carro 0 para ele. E esse meu sócio no início tinha um carro. E vou falar, era um Polo, um Up e um Onix. Eram os 3 carros que 3 carros. E 120 mil que foi o que a gente levantou, que na verdade não foi nem dinheiro, foi 50 mil e o resto foi parcelado. Né? Comprando as coisas parceladas. Alugamos uma loja na Major e aí veio as ideias. Por isso que é importante você sempre estar informado. Falei, cara, não existe loja de seminovos climatizado. Nós fomos a primeira loja a ser climatizada. É mesmo, Paulinho? Olha que interessante já tinha isso, concessionárias, cara, que é padrão internacional, climatizadas. Mas loja de seminovos não tinha. Eu falei, então calma aí, vamos agora entender o mercado. Eu falei, não o mercado de Manaus, eu quero ver o mercado lá de fora. Como é a loja da Lamborghini e da Ferrari nos Estados Unidos? Cara, pegada industrial, cimento queimado, tubulação aparente, uma coisa bem legal. Opa, isso não é caro de se fazer. Aí vocês fizeram um benchmarking fora. Exatamente, trazer... em cima de Instagram, de Facebook, ou de uma viagem ali que eu fazia, que a gente fosse para Miami, alguma coisa, eu pegava, caramba, olha que legal. E ali surgiu a Just Motors, que foi um nome que foi criado pelo meu filho. A pegada Just Motors, ou seja, apenas motores, ficou uma coisa muito legal, soou muito bom. Bem, abrimos a loja, beleza. Lembro muito bem, eu tenho uma foto dessa época, os 3 carros dentro do showroom, a gente botando um na frente do outro, testando para ver quantos carros caberiam com a loja pronta. Isso no mesmo ponto que vocês estão hoje? Não, isso na Major Gabriel. Entendi. Era um ponto de 300 metros quadrados. E aí, beleza, e agora? A gente precisa de carro para vender. Como é que vai abrir uma loja com 3 carros? Se vender os 3 carros, não tem dinheiro para comprar. Um carro está financiado, o do meu filho estava no consórcio. Eu falei, cara, se a gente vende os 3, quita ali aquela questão bancária, como é que a gente vai comprar mais 3 carros? E aí tem uma coisa muito legal. Uma coisa que muitas pessoas me conhecem é que eu sou uma pessoa de palavra. Então, assim, nunca meus filhos tiraram de mim uma promessa. Eu não prometo. Foi uma coisa, talvez por alguma coisa que eu tenha passado na minha infância, de receber muitas promessas não ser cumpridas. Então, eu não prometo. Meu filho chega, pai, me dá aquela coisa, você me promete? Eu falei, não, porque eu não sei o dia de amanhã. E para isso eu levo nos meus negócios. Você me promete que você me paga amanhã? Eu falei, não. Eu te prometo que você é prioridade, que assim que entrar. E às vezes acontece de acontecer o pagamento antes ou depois, mas eu não prometo. Porque no momento que você promete e não cumpre, você faltou com a sua palavra. Perfeito. Então, levando isso para os negócios, eu peguei e falei, cara, vou procurar quem tem carro no mercado.
E aí eu tenho uma gratidão muito grande que eu procurei o Ruiter, que é o dono da Mavel da Volkswagen. Foi eu e o Matheus, meu filho. O Matheus estudava com o filho dele, o Ruiter eu já conhecia, né? Não tinha muita aproximação, mas já conhecia ele. E lembro muito bem, nós chegamos com o Ruiter, eu e meu filho, mostrei, Ruiter, ó, daqui é a loja. Aí ele, caramba, que legal, coisa diferente, tudo. E aí, o que falta? Falei, eu não tenho um carro para vender. Aí, amanhã eu vou lá conhecer a loja. E lembro muito bem, ele parou, estava de Amarok, parou de manhã, cara, eu feliz, ele foi realmente. Isso a gente tinha uma semana com a loja aberta lá. O Matheus já cuidando de Instagram, abrindo tudo. E aí o Rui teve, cara, parece que eu nem estou em Manaus. Aí eu falei, ó, aqui eu ainda vou crescer, fazer um estúdio assim, mas essa parte já está pronta. Paulo, vai amanhã, escolhe 25 carros. Caramba, Paulo, que massa, assim, cara. Em uma semana, nós lotamos a loja de carro. Eu falei, caramba, agora a gente tem carro para vender. Não era nosso, mas uma pessoa acreditou. Ou seja, ele aportou um dinheiro muito grande e falou, tá aqui os carros, comece. Então, assim, eu sou muito grato ao Rui ter essa oportunidade. Legal, cara. E viramos o que viramos pela nossa credibilidade, pela nossa seriedade, por estar muito à frente aos nossos concorrentes, com todo respeito a todos eles, mas a gente está muito à frente sempre, todo ano inovando, todo ano inaugurando algo diferente, oferecendo algo novos, ao ponto de nós chegarmos, e hoje, sem dúvida, e houve um estudo de mercado de uma outra empresa, nós somos hoje a maior loja de carros prêmios do norte do país. Legal. E conhecida no Brasil todo. Engraçado, eu tenho o meu sobrenome. E hoje eu ando pela cidade, eu sou conhecido não mais pelo meu sobrenome ou pela minha família, eu sou conhecido como Paulinho da Just. E isso é um orgulho muito grande. Legal. Não é que eu não tenho orgulho da família que eu vim, da família que eu nasci, mas você ter uma coisa que você criou e ser reconhecido filho, por isso, é um filho, isso não tem preço. Perfeito. E é isso que eu falo para quem está começando, faça o nome. Porque demora 20 anos para fazer um nome e 25 para acabarem com o seu nome. Então, vai ter negócios que você não vai fazer dinheiro, você vai perder dinheiro, não coloque o dinheiro em primeiro. Perca dinheiro. Nunca coloque o dinheiro primeira coisa, porque você coloca o dinheiro em primeiro, caramba, fechou no prejuízo. Não, eu vou enrolar aqui o cliente. Eu vou enrolar. Não faça isso. Você vai acabar com o seu nome. Admita teu erro, engula o teu erro, engula seu prejuízo. Mas honre, seja uma pessoa que você tenha crédito. E isso, a gente foi crescendo, o mercado foi crescendo. Então, hoje eu tenho parcerias com as concessionárias de, muitas vezes, ajudar eles a comercializar os veículos. Legal. E quando eu falo de marcas grandes. Então, é muito prazeroso eu ir para São Paulo, fui visitar uma loja muito grande, só veículos. Eu falei, tem uma loja, e a pessoa fala, qual é o nome da loja? Eu falei, a Just Motors. Pô, eu sigo. Legal, hein? Olha que legal. Então, isso é um cara lá em São Paulo, no mercado que é, sem dúvida, 50 vezes maior que o nosso, que segue a Just, que é um trabalho que é méritos do Matheus, meu filho, que veio crescer no Instagram, e um trabalho da questão da credibilidade que a gente veio trabalhando. Então, e certamente tem muitos fãs ali, né, Paulinho? Porque se a gente for considerar hoje, por exemplo, o posicionamento da Just e os carros que vocês vendem, ele é um segmento mais nichado dentro da venda de carros. Sim, né? Ele é algo mais nichado por conta dos valores e por serem carros premiums ali, né? Perfeito. Então, certamente tem muita gente ali que olha e talvez sonha todos os dias quando vê um carro no Instagram de vocês, falando assim, meu irmão, um dia eu vou ter uma Porsche como essa, um dia eu vou ter uma Land Rover. Eu vou falar uma coisa, esse é um estigma que nós pegamos, que até hoje a gente trabalha muito isso. Quando a gente abriu e falamos, vamos ser do mercado premium, eu quis dizer, e passava isso na minha cabeça e tentava adotar, nós sermos premium não no valor agregado. Ou seja, eu queria ser premium na qualidade de veículo, no atendimento, no ambiente. Então, vamos lá. A loja foi se desenhando e pessoas com carros exclusivos foram nos procurando para nós vendermos. E eu sempre falei, gente, nós somos uma loja premium. Para mim, vou dar um exemplo. Eu tenho um Onix LTZ 2017 com apenas 6.000 quilômetros rodados. Isso é um carro premium.
Perfeito. Mas como assim é um carro premium? Mas é um carro de 60 mil reais? Tá. Mas as Aonde condições você dele, vai né? achar um carro com 6 anos de uso com apenas 6 mil quilômetros? A gente tem que considerar isso como um prêmio. Cara, o carro foi muito bem cuidado pelo proprietário, andava muito pouco. Perfeito. Então, quando eu quis mudar essa palavra prêmio e falar, vamos deixar ela mais ampla, né? O cliente que vai na loja, seja que eu tenho esse carro popular, né? Ou seja, como tivemos ano passado uma Lamborghini, o cara que vai comprar um carro de 50 mil ou um carro de 3 milhões, ele vai tomar o mesmo café. Ele vai tomar a mesma água. Ele vai sentar na mesma cadeira Vai que ter o está mesmo sentando um atendimento. comprador, o atendimento, mesmo comprador num carro de 3 milhões. Não existe essa diferenciação. Então, quando nós desenhamos a Just Motors Premium, ele é premium em tudo. E não importa se você chegou suado ou se você chegou usando o melhor perfume. Não importa se você fala 3 línguas, 4 línguas, ou se você não sabe, você, por questão acadêmica, não consegue, talvez, adotar os melhores pronomes, adjetivos naquele momento. Vai ser o mesmo atendimento. Legal. Então, hoje, as pessoas passam na nossa vitrine e olham, caramba, só tem Porsche, só tem... Não. Gente, a nossa loja... Ela tem 2.500 metros quadrados, divididos em 2 andares, com um edifício e garagem próprio. E garanto a todos que nós não temos só carro caro. Nós temos carros para. Nós temos picape a diesel, nós temos SUVs, nós temos sedãs, carros populares disponível. Então eu convido a todos, venha conhecer, porque você vai ver que o prêmio nosso não é somente valor, e sim na qualidade do produto. Perfeito. Paulinho, nessa tua fala, eu vejo vários aprendizados aí para quem quer começar um negócio, quem iniciou um negócio e muitas vezes não consegue enxergar um diferencial. Primeiro, para mim, de tudo que você falou agora, foi que você fez um benchmarking ou seja, você foi fora do seu mercado, ver o que eles estão fazendo lá fora, né? Então, por exemplo, quando você reconheceu que no nosso mercado não havia lojas de venda de carros seminovos com a loja climatizada, você viu um diferencial. Você olhou e falou, opa, aqui tem uma oportunidade. Então, muitas vezes, quem está empreendendo não procura, né, buscar um diferencial. E aí você acaba sendo mais um que está no mercado. E não entende por que não cresce. Exato. E aí acaba assim, peraí, mas o cara está há 20 anos no mercado, você começou agora e não tem um diferencial algum. Como é que você vai se destacar no meio deles? Então você já começou ali com um diferencial de fato. Então é muito importante isso. Para quem tem um negócio, para quem está começando um negócio, deixa eu ver dentro do meu nicho o que eu posso ter único, diferencial. Daqui a pouco vão te copiar. Certamente, né? Só que você vai ser reconhecido como fomos copiados. O primeiro. Pois exatamente. Você vai ser reconhecido como o primeiro, o pioneiro naquilo, né? Então isso de fato é fundamental. O segundo ponto é exatamente isso. Talvez nas publicações do Instagram não seja possível você transmitir uma mensagem como essa que você colocou de uma forma muito bem detalhada e muito bem colocada sobre o premium que vocês entregam. O premium, ele é muito mais do que o carro ser premium. É a experiência premium, né? A pessoa poder ir num lugar, ser muito bem atendido, ter carros ali de todos os valores e ela sair de lá e falando assim, eu me senti em casa. Então eu vejo que isso de fato é algo que tu consegue entregar para as pessoas como uma experiência de valor e não necessariamente o preço. Porque Lamborghini é Lamborghini, claro. BMW é BMW, independente do lugar. Agora, a experiência que você realmente entrega para essas pessoas, certamente é o que vai fazer a diferença no seu negócio. A mais por isso. Legal. Ou seja, você comprar um Onix numa loja na Praça 14 e o preço de mercado é 55, e você comprar um Onix na minha loja, que você é atendido com ambientes climatizados, você tem uma adega, você tem um café, você tem pessoas preparadas, você tem qualidade no atendimento, você tem qualidade no carro, e muitas vezes com um diferencial nesse carro, está o mesmo preço. Então, é do cliente escolher onde ele quer ser bem atendido. E é isso que a gente colocou no mercado. Eu queria botar 3 histórias muito legais que é o maior reconhecimento que eu tenho na empresa. Acontece, eu diria que semanalmente, pessoas pararem na loja para conhecer o showroom, tirar foto. Inclusive crianças de 4, 5 anos, dia de sábado,
Cara, para um monte de criança que leva o pai e o avô para ir lá conhecer e são sempre todos bem recebidos. Legal. Mas, para mim, uma das assim que mais me toca é o cliente, uma pessoa mais humilde, que para na loja para pedir o adesivo da loja para botar no carro dele. E quando foi há uns meses atrás, eu andando ali na Maceió, existia um carro bem antigo, que estava inclusive parado por problema mecânico. Era um golzinho, eu acredito que era 92, sabe? Mas um golzinho judiado. Era só um, né? Era um golzinho judiado. E eu chegando no gol, né? Porque fez um trânsito na Maceió e o adesivo que estava no vídeo, Just Motors. Aí eu tirei foto e eu achei tão legal isso. Cara, eu assim, o pessoal xingando, trânsito, negócio. E eu falei, cara, que legal. No momento que aquele rapaz pediu para alguém, ou na loja, alguém para botar aquele adesivo, ele bota ali e falou assim, um dia eu quero comprar um carro na Just Motors. Hoje meu carro é esse. Então isso foi para mim um prazer enorme. Legal. A segunda também, essa foi mais recente, aquele foi mês passado, eu estava no Manauara. E eu fui comprar, e eu andando, eu sou muito desligado. As pessoas às vezes acham que eu sou arrogante. Na verdade, eu não sou arrogante, eu sou muito tímido. Então, às vezes, eu ando de cabeça baixa, uma coisa. Aí você tá mexendo no celular, às vezes ali, você nem percebe, ali, né? E aí me parou uma criança com o pai. E aí o filho, você é dono da Just Motors. O garoto deveria ter uns 8 anos. Ah, eu falei, sou, que legal. Eu sigo também. E o pai chegou e eu sigo o teu Instagram de piloto. Cara, que legal aquela experiência. Olha só, eu nunca vi eles. Chega que eu fico arrepiado, nunca vi. Eles me pararam para falar da Just Motors negócio. Desafio. Qual é o dono da loja que já aconteceu aqui isso em Manaus? Eu desafio qualquer um. Até porque eu sei a história de cada um. Não vai acontecer. Então, o que nós crescemos em 4 anos, a nossa loja concorrente tem 20 anos no mercado para chegar onde ela chegou. E nós crescemos em 4 anos. Qual é o motivo? Faz as coisas certas. Não deixe ninguém pegar no teu pulso. Não engane ninguém. Cumpra a sua palavra. Então, gente, vocês que vão empreender, vocês que querem investir, começar um negócio, acredite no sonho de vocês. Mas nunca deixa nada, mais nada, ficar acima do seu caráter, daquilo que você acredita, e nunca deixe de sonhar. Porque tudo é possível e eu sou e tenho esse testemunho. Cheguei onde cheguei que eu não imaginava. E tenho certeza, o nosso projeto é chegar muito mais longe, vamos chegar, porque a gente trabalha certinho. Perfeito. Problemas vão ter, desafios vão ter, carro vai quebrar, mas não deixe de dar uma resposta para o cliente. É aquela história, porra, mas o carro quebrou e não vai, o lucro que eu ganho do carro não dá para pagar, infelizmente. Mas não deixe teu cliente na mão. E isso a gente faz e faz bem feito. Ou seja, nosso marketing negativo, ele é positivo. Legal. Muito bom, Paulinho. A gente já está se encaminhando para o final. Como eu te falei, voa mesmo, é muito rápido. Parece que a gente está conversando há poucos minutos, mas já tem quase 1 hora. Como é que você faz, Paulinho, hoje? Você tem, praticamente uma holding, né? Você tem vários braços ali. Braço imobiliário, restaurante, café, a parte de racing e a venda de carros. Como é que você faz, falando de gestão, para administrar múltiplos negócios em áreas diferentes? Vamos lá. Se você parar para pensar, as áreas são diferentes, mas são produtos que o meu cliente já consome. Perfeito. Nesse início de ano, nós tivemos uma queda enorme no mercado de veículos. E você, quem vai empreender, quem é hoje empresário, você só tem 2 caminhos. Ou chorar, ou ser o vendedor do lenço, para quem está chorando. Então, eu sempre optei em ser o vendedor do lenço. Nesse momento de crise, olhando, caramba, mês fechando negativo esse mês, a estrutura é muito grande, as vendas caíram, para você ter ideia, para 20% do que eu vendi ano passado. Esse é o número. Eu perdi 80% em vendas esse ano. E aí, eu vou chorar? Então, eu comecei a falar, o que meus clientes compram? Opa, um cliente compra um carro caro, ele vai comprar um imóvel ou ele vai vender um imóvel? Just Home. Vamos abrir. E foi um sucesso. Ou seja, tudo que nós abrimos por causa do tamanho da estrutura, por causa da marca, ela já começa muito grande, pela credibilidade que se tem no mercado. Cara, hoje eu diria, a Just Home está em uma operação que vai fazer 2 meses, já fecha mais positivo, já dá mais lucro do que está dando a operação de carros.
A operação de carro está começando a crescer agora. Uhum. Beleza. Hoje um empresário que vai comprar um carro premium ou mesmo um carro popular, o cara é funcionário, ele tem o horário do almoço e ele tem final de semana. Como eu vou trazer aquele empresário que está dedicado à empresa para vir para a minha loja, ou seja, sair da sua empresa, parar a sua gestão para escolher um carro? O empresário não tem tempo para fazer isso. Porém, nada mais que porém, todos nós empresários tem momentos que a gente está num nível de estresse muito grande que a gente tem que sair da sala, sair um pouco da empresa para refletir, para pensar. Abrimos a adega. Ou seja, o empresário ele sai 3 horas da tarde, no meio de uma semana, para falar assim, cara, eu vou tomar um vinho, comer uma coisa gostosa, que eu preciso sair um pouco desse ar de que está acontecendo. Uhum. Então, foi uma forma de trazer o cliente para dentro da loja e, de forma inconsciente, provocar ele no carro. Então, ele entra naquela... A estrutura ficou muito legal, toma um vinho, ele está no momento de se relaxando ali, de um relax, né? Sim. De um problema, e olha e lembra, caramba, meu filho pediu para trocar o carro dele. Então, acontece muitas pessoas que vão no nosso restaurante lá, que agora abre para almoço, tem almoço executivo. Eu vejo empresários fica assim... dentro da própria Just, dentro né? da Just, pela entrada pela Maceió, né? Então, eu vejo empresários ali, ou seja, com o seu copo de refrigerante, que foi ali, com uma entrada, ou com uma taça de vinho, descer e começar a ver os carros, a entrar ali, porque a maioria gosta desse meio de carros em si, de automobilismo. Ou seja, novamente, a opção de vender o lenço. Eu criei um negócio que eu trago um cliente e muitas vezes um novo cliente conhece a Just Motors, já ouviu falar, mas nunca foi lá porque não tinha tempo. Mas ela arrumou um tempo para ir tomar um vinho, ela tomar uma bebida. Perfeito. E isso, estratégico, então, completamente estratégico, né, Paulinho? Estratégico. Coloquei esse cliente para dentro. Beleza. Um cara que já é um funcionário, ele não vai ter, talvez, o gosto ou ter esse tempo para poder falar como é que ele vai chegar para o chefe dele. Chefe, estou estressado com você, vou ali tomar um vinho. Não. Beleza. Só que o nosso povo, nós amazonenses, gostamos muito do regional, do nosso café regional. Eu falei, agora eu tenho que trazer o outro público. Foi quando, em parceria, em sociedade com Alex e sua esposa Adriane, que são assim amigos queridos, desenhamos a Just Morada Café, que é no primeiro andar. Então eu tenho um público entrando dentro da loja, que muitas vezes não tem tempo para ir comprar um carro, ou que não imagina que tem carros de vários preços, levando para a minha loja. Então ele vai estar tomando café de domingo a domingo, de 7 da manhã às 7 da noite. Que legal. Então eu criei um meio. E a Just Motor Racing, que foi esse meu sonho, meu prazer, que eu profissionalizei. Então hoje, todas essas empresas estão dentro do complexo de Just Motors, e hoje virou o grupo Just Motors, sob a minha supervisão. Chego todo dia na loja, acordo 5h50 da manhã, então muito cedo eu estou na loja e não tem como eu sair antes de 8, 9 horas da noite. Então, novamente, né, que é o foco daqui, os novos empreendedores, nós não temos férias, nós não temos horário para sair, mas temos horário para entrar, porque nós temos que ser o primeiro, se queremos que nosso negócio cresça e chegue aonde você quer e desenhe onde chegar. Perfeito, Paulinho, muito bom. Ontem eu abri uma caixinha de perguntas para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo lá no meu Instagram e recebi muitas perguntas mesmo, não vai dar para fazer todas, mas eu vou selecionar 2 aqui. A primeira é: qual o carro mais caro que vocês já venderam na Just Motors? Essa é a primeira pergunta. Foi a Lamborghini Urus, que nós trouxemos ano passado. Infelizmente, não tivemos um cliente da região e eu vendi em parceria com o Fernando Duran da Vanguard para BH, para o empresário. Então foi uma venda aí, passados de 3 milhões de reais num carro. Olha que legal, 3 milhões 3 de reais. milhões num carro. Show de bola. 3 coisas que tu mais gosta na vida. Família, Just e automobilismo. Show de bola. Paulinho, muito obrigado pelo bate-papo, Obrigado. Foi muito legal. Tenho certeza que quem está nos acompanhando aí recebeu muitos insights. A tua história é muito bacana, então acredito que quem empreende, quem pensa em empreender, aprende muito, né, com quem já está vivenciando isso. Certamente
esses aprendizados que você traz na vida, eles acabam agregando no seu conhecimento para que você possa errar menos e acertar mais, né? Então, muito obrigado mesmo pela conversa, pelo bate-papo que nós tivemos aqui. Desejo muito sucesso em todos os seus negócios. Obrigado pela oportunidade. Parabéns, Antônio, pela AF8 Talks. Vai ser um sucesso. Acho que todos nós empreendedores, empresários, precisamos de um espaço, dividir um pouco para as pessoas, um pouco do nosso conhecimento. Você sempre está aberto, seja para você ou qualquer pessoa. Adoro conversar, adoro... eu não falo ensinar porque eu não sou professor, mas eu adoro dividir as minhas experiências. E quem não conhece a Just, está todos convidados a conhecer a Just Motos. Sempre que eu puder, vou estar lá conversando também. Então, estão todos convidados a conhecer a adega Just Wine, a Just Motos, conhecer o nosso grupo. Serão todos bem-vindos, seja para um bate-papo, seja para uma troca de experiências. Legal. Tá? Qual é o Instagram de vocês, Paulinho? @JustMotors, né? E todas as nossas empresas têm Just. Então, nós temos @Just Wine, que é a adega, a Just Morada Café, a Just Home, e o Instagram Grupo Just Motos e a Just Motos Racing, que é o Instagram da equipe. Legal, show de bola. Essa foi a nossa conversa, o nosso bate-papo com o Paulinho de Carli. Espero que vocês tenham aproveitado os insights que nós tivemos nessa conversa e nós nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, até mais. Obrigado.